Algumas vezes eu costumo dizer que o futebol, ele é bola na rede e às vezes merecimento. Não é sempre que um time que merece ganhar é o que ganha. Mas hoje, o futebol foi merecimento e bola na rede. Acabou tem um tempinho. São Paulo Internacional, partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Partida essa em que o São Paulo saiu merecidamente derrotado e a gente vai falar bastante sobre esse jogo. Mas antes de começar a minha análise, queria contar uma novidade para vocês. Não sei se vocês acompanham aqui a aba de comunidade, mas se acompanham já estão sabendo. Eu ativei a ferramenta do Seja Membro aqui no YouTube. Essa ferramenta vai vir com muitas novidades. Eu ainda tô modificando ela para ficar de acordo com o que eu quero, mas eu já coloquei ela para rodar, já tem alguns benefícios para quem se tornar membro do canal. Eu coloquei um valor super simbólico, não coloquei um valor alto, é só para quem realmente quer ajudar o canal, quem realmente quer estar ali comigo sendo membro do canal. Existem outras novidades também que estão vindo. Eu vou começar a fazer live aqui no canal, né? Então acredito que a partir do final de semana que vem eu vou começar a fazer live no canal. Então vão ser sempre aí cerca de 2 lives, uma na semana e uma no final de semana. Eu ainda tô ajeitando algumas coisas, mas, por exemplo, se o São Paulo for jogar no domingo, eu vou fazer live no sábado. Se o São Paulo for jogar no sábado, eu vou fazer live no domingo, que aí a gente comenta sobre a rodada de uma forma geral. E eu tô verificando, mas aparentemente, provavelmente, somente os membros poderão comentar na live. Eu ainda tô vendo sobre isso, mas é só mesmo para falar para vocês sobre essa ferramenta do Seja Membro, tá? Então, para quem quiser, né, verificar a possibilidade de se tornar membro, eu vou ser muito grata. Para quem não quiser ser membro também, vou permanecer sendo grata porque vocês estão aqui comigo, me assistindo e comentando e deixando o like de vocês aqui, sendo inscritos no canal, que para mim também é muito importante. Agora, falado de coisa boa, vamos começar a falar de coisa ruim, né? Eu sei que muita gente vai falar, ai, mas era o time reserva, ai, mas a minha cabeça... Sim, a minha cabeça está completamente na quarta-feira. Eu não dei muita importância pro jogo de hoje, eu não tô estressada, não tô nervosa. Muito pelo contrário, esse é um jogo em que realmente tanto faz pra mim, sabe? Perder ou ganhar. Claro que ganhar seria melhor, né? Seria 30 vezes melhor você ganhar para você ir com um pouco mais de respiro pro jogo da quarta-feira, mas eu entendia que era o time reserva tem limitações igualzinho o time titular, e eu sabia que ia ser um jogo extremamente difícil, porque o Internacional tem bons jogadores e o Internacional tá aí, vinha de uma, acho que permanece, né, como ganhou, de uma sequência aí de jogos invictos em que o Internacional não havia perdido, acho que 4 partidas, mais ou menos. E aí, mais um recorde, um tabu que foi quebrado, né? O São Paulo não perdia no Morumbi no Campeonato Brasileiro há 3 meses e perdeu hoje pro Internacional merecidamente. Zubeldia mandou a campo um time mesclado, haviam jogadores do time titular e haviam aqueles jogadores que só entram quando o reserva entra, né, quando os reservas jogam, justamente visando o jogo de quarta-feira contra o Botafogo. Lembrando que o Botafogo jogou o clássico contra o Fluminense, acho que poupou pouquíssimos jogadores também, e o São Paulo mesclou completamente o time. Então a gente teve um time com o Jandrei, vou falar aqui na ordem que tá, não tá lateral, enfim, não tá certinho, mas é o que o São Paulo divulgou. Jandrei, Igor Vinícius, Lucas, Luciano, Michel Araújo, André Silva, Marcos Antônio, Bobadilha, Juan, Ferrares e Eric. Então, do time titular, a gente teve aqui o Bobadilha e o Lucas, né? Do time titular, porque o Luciano não entrou de titular no jogo contra o Botafogo. E aí, o São Paulo, de 90 minutos mais acréscimos, o São Paulo fez um bom futebol por 15 minutos. Foi o único momento do jogo em que o São Paulo foi bem, foram os 15 primeiros minutos do primeiro tempo. Depois disso, foi um massacre. Foi um massacre. E eu não me espantaria se o Internacional tivesse feito mais do que fez. Pra mim, 3-1 pro Internacional foi pouco. Eu achei pouco. E eu acho que vocês ficaram com a mesma impressão que eu. Porque depois dos 15 minutos, o São Paulo morreu em campo. E aí, de 3 gols do Internacional, 3 foram dados pro São Paulo. Foram gols bonitos? Foram. Mas foram gols que foram originados de erros. Erros de passe do São Paulo, erros na conclusão, no pensamento da jogada e erros
que proporcionaram 3 gols pro Internacional, que poderia ser muito mais, né? Então, assim, no primeiro tempo, o São Paulo começou muito bem. O São Paulo começou em cima do Internacional, dava indícios de que seria um jogo até tranquilo para o São Paulo, porque o Internacional estava muito perdido, o Lucas estava muito bem na partida, em cima daquele volante improvisado lateral do Internacional. Então o São Paulo estava de fato jogando melhor do que o Internacional e chegou ali ao gol com o Luciano, depois de uma polêmica lá do gol do Internacional, que não foi absolutamente nada. Acho até que a maioria das pessoas que assistiram o jogo viram que não foi nada. Eu esperei para verificar o replay das imagens, porque eles reclamaram que o Jandrei cobrou com bola rolando. Ele não cobrou com bola rolando. O jogador do Internacional estava impedido de qualquer forma, independente de qualquer coisa, o gol do Internacional seria anulado, então não teve absolutamente nada no lance, nada. E aí nos primeiros 15 minutos o São Paulo foi melhor, poderia ter aberto um placar aí tranquilamente de 3-0, porque foi empilhando jogadas, né? Então teve o gol do Luciano, teve a cabeçada do Lucas, numa puta de uma defesa do Rocher com 40 segundos de jogo, o São Paulo poderia ter saído na frente, com 40 segundos de jogo, teve a bola do Bobadilla que foi na trave, e o São Paulo foi empilhando chances de ampliar o placar contra o Internacional. Só que depois dos 15 minutos, o Internacional se ajeitou em campo, colocou a bola no chão e a partir daí foi pressão em cima de pressão. Tanto que na hora que saiu o gol, eu já imaginava, eu falei, o São Paulo estava pedindo para tomar esse gol há pelo menos uns 10 minutos ou mais. O São Paulo poderia ter tomado a virada ainda no primeiro tempo. E aí no segundo tempo voltou pior do que estava. Achei completamente desnecessário ele começar a colocar os titulares, colocar Caleri. Eu achei desnecessário, porque era um jogo que já estava perdido, era um jogo que a gente não ia ganhar, eles não estavam bem. Eu não consigo citar um jogador que tenha feito um bom futebol hoje. Nenhum, eu não consigo citar nenhum jogador. Então, o time jogou muito mal hoje, muitos erros individuais, achei a defesa muito fragilizada, por quê? Esse time reserva do São Paulo, ele é um time que tem a característica de ser mais veloz. Porque, de fato, tem jogadores mais velozes no time, né? Então, por exemplo, ele colocou o Eric, ele colocou o Marco Antônio, o Lucas jogou. Então, é um time que tem características mais velozes. Só que é um time que não marca bem. Porque se você analisar, o Igor Vinícius não é um jogador de marcação. O Igor Vinícius ele tem velocidade, mas ele não tem marcação. Ele não consegue marcar. E aí, se você olhar o Eric também, o Eric não marca bem. Inclusive, gente, a gente tem que aqui ser honesto, tá? Primeiro gol do Internacional, zero culpa do Jandrei. Zero culpa. Se vocês pararem para analisar os 3 gols do Internacional, os 3, o cara tem todo o espaço do mundo para preparar o chute e chutar. Todo o espaço do mundo, todo, porque a zaga do São Paulo não marcou ninguém. A zaga do São Paulo hoje foi o Juan, né, o Tressoldi e o Ferraresi. O Ferraresi ainda teve lapsos de momentos em que ele foi bem na partida. O Tressoldi, eu já não consigo fazer uma análise positiva dele hoje, né? Por incrível que pareça, hoje o Bobadilla jogou bem, por incrível que pareça, porque o Bobadilla com os titulares não vem fazendo boas partidas. Inclusive, eu até falei que, na minha visão, o Marco Antônio tinha que ser titular juntamente com o Luiz Gustavo, porque o Marco Antônio, ele tem uma visão de jogo diferente do Bobadilla. O Bobadilla, ele tem um chute muito bom. Toda vez que ele arma para chutar, de fato ele leva perigo. Hoje ele teve 2 chances, uma bateu na trave, quando voltou para ele de novo, ele mandou a bola para fora. Mas o Marco Antônio, eu acho ele mais ofensivo do que o Bobadilla, e eu gostaria ainda, apesar da partida abaixo dele, tá? Ele teve alguns bons momentos na partida, mas num contexto geral ele fez uma partida bem abaixo. Apesar disso, eu queria ver ele jogando com o Luiz Gustavo e queria ver ele jogando com o time titular. Mas me parece que o Zubeldia entende que se colocar ele vai acabar mudando a forma do time jogar. O que eu acho que não, mas coisas da cabeça do Zubeldia. Então, no contexto geral, o time muito abaixo. Acho que o São Paulo poderia ter perdido demais, tá? Não fez uma boa partida. Entendo que eram os reservas, super entendo, mas assim, os mesmos reservas foram lá no Mineirão e ganharam do Cruzeiro, jogando um bom futebol. Primeiro e segundo tempo. O primeiro e o segundo tempo do São Paulo no Mineirão foram melhores do que o Cruzeiro. Eles foram melhores do que o Cruzeiro. Então eles poderiam ter performado um pouquinho melhor hoje. São 3 pontos que a gente perde. Na próxima rodada, a gente tem o Corinthians, lá no Mané Garrincha, torcida única, porque vai ter show no Morumbi. Uma lástima.
Acho, assim, bizarro mandar esse jogo lá no Mané Garrincha, mas isso aí a gente tenta falar na live, porque o jogo vai ser no domingo, então muito provavelmente no sábado eu faço a live e a gente fala sobre isso. E agora a gente tem uma partida extremamente decisiva contra o Botafogo, que novamente torna a falar, é um time muito qualificado, é um time que joga redondinho e tá jogando um dos melhores futebols que a gente tem aqui, né? Um dos melhores futebol que a gente tem aqui no Brasil, atualmente. Não à toa é o líder do Campeonato Brasileiro. Então, assim, vai ser um jogo muito difícil. Acredito sim na classificação do São Paulo. Acho sim que se o São Paulo desempenhar o que sabe, pode levantar essa, principalmente porque vai estar jogando em casa. Não tenho dúvidas de que... Eu até acho que vai bater uns 60 mil aí no Morumbi. Eu realmente acho que se não bater vai chegar perto, porque os ingressos já estão completamente esgotados, né? Então, vai ter gente fora do estádio, vai ser uma atmosfera incrível e acho sim que se o São Paulo quiser, o São Paulo pode passar pelo Botafogo, mas vai ter que jogar futebol. No mais, sobre a partida de hoje, é aquilo que eu falo, Internacional jogou melhor, Internacional mereceu e venceu. Parabéns ao time do Internacional e que isso fica de lição, né? Que fique de lição para todos os reservas que jogaram hoje, Galopo teve chance, entrou, que fique de lição que não dá pra baixar a guarda só porque você fez o gol cedo. Não dá pra baixar a guarda, sabe? Porque é isso aí que acontece, entendeu? Dentro de casa, você toma um 3-1. Dentro de casa, onde você não perdia há 3 meses. Mas enfim, é isso, gente. Só ressaltando sobre o Seja Membro, que eu esqueci de falar lá no começo. O link pro Seja Membro vai estar aqui na descrição do canal. Então é só vocês verificarem na descrição do vídeo. Eu vou deixar o link para quem quiser se tornar membro, tá? Aqui do canal, vocês podem verificar aí quais são os benefícios, tá? No mais, um grande beijo para vocês. Vejo vocês aí na quarta-feira, quando a gente vai ter o jogo contra o Botafogo. Vai ter pós-jogo normal aqui no canal, tá? Espero vocês em mais um pós-jogo e aí no final de semana a gente faz uma live para falar sobre tudo que aconteceu, né, para repercutir jogo da Libertadores e para falar também sobre o clássico contra o Corinthians lá no Mané Garrincha. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.